Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Física, volume 3, do livro do Halliday, capítulo 22, exercício número 69. Vamos ao enunciado. Duas partículas, ambas com uma carga de valor absoluto 12 nanocoulomb, ocupam dois vértices de um triângulo equilátero com 2 metros de lado. Determine o módulo do campo elétrico no terceiro vértice. Letra A, se as duas cargas forem positivas. E letra B, se uma das cargas for positiva e a outra negativa. Bom, para resolver aí o exercício, vamos fazer a representação desse triângulo equilátero. Vou desenhar aqui a base, tá? Representando os 2 metros. Vou fazer um tracejado aqui para ficar bonitinho o desenho. Então, temos aqui um outro lado, mesmo tamanho, né? Um triângulo equilátero, tá? Ou seja, todos os lados iguais, né? Então, a gente vai pôr aqui uma carga, outra carga. Vamos fazer aí primeiro a condição da letra A, né? Positivo, positivo aqui, mais que e mais que, tá? E ali está o outro vértice, né? Que é onde ele quer que calcule. Então vamos fazer a representação do que acontece. Vamos chamar isso aqui de carga 1. É mais que são iguais, vamos falar só que aqui é o 1 e aqui o 2 para ter as nomenclaturas. Então essa carga é positiva, aqui nesse terceiro vértice vai gerar um campo aí repulsivo, tá? Então vai vir um campo para cá, que eu vou chamar de E1. Aqui é uma carga positiva também, então lá no ponto também vai gerar um campo repulsivo, tá? Aí que eu vou chamar de E2. A gente pode pegar esse ângulo aqui, né, que é 60 graus, aqui também é 60 graus e aqui também é 60 graus, é um triângulo equilátero. A gente pode colocar a base aqui, o eixo a horizontal, né, eixo X. A gente pode pôr aqui os mesmos 60 graus aqui e o mesmo 60 graus aqui, né, tá na mesma linha de ação. E a gente vai ter o quê? Vai ter que a resultante, ó, na primeira condição, como é a mesma carga, a mesma distância, a gente tem que aqui vai estar E1x, e essa componente aqui vai ser E2x. Aí para cá a gente vai ter a componente tanto E1x, ou E1y, né, quanto a componente aqui E2y, tá, que vai estar ali. Então, como ele quer achar o módulo do campo elétrico, a gente pode dizer aí que o módulo do campo elétrico para a letra A vai ser, posso pegar de uma partícula só e multiplicar por 2, né? Porque os valores, o valor da carga é o mesmo e a distância até chegar lá é o mesmo, que são os 2 metros. Então a gente pode dizer que é 2 vezes, tá? Uma componente y do vetor 1. Então, 2 vezes E1y. Ou seja, 2 vezes, quem vai ser E1y? Vai ser a constante K, a carga Q, dividido pela distância R ao quadrado. E agora eu já estou falando de componente Y. Então, se eu pego a componente aqui, ó, a componente Y é quem está sem o ângulo, ó, essa parte de cima. Ou seja, oposta a esse ângulo de 60. Então, vezes aí o seno daquele ângulo que eu coloquei ali, que foi os 60 graus. Então, é assim que eu acho o módulo do campo resultante aí para a letra A. Então, vamos ter aí 2 vezes, aí substituindo pelos valores, o K vale 8,99 vezes 10 a nona, na unidade de Newton, metro quadrado por coulomb quadrado. A carga Q vale 12 nanocoulomb. O nano corresponde a 10 a menos 9 no SI, né? Então, é 12 vezes 10 a menos 9
em coulomb, dividido pela distância r ao quadrado. A distância vai ser 2 metros, então 2 quadrado, metro quadrado, vezes o seno de 60, que é a decomposição ali. Então, a gente vai poder calcular e achar esse valor do campo E aí para a primeira condição, quando as cargas são aí de sinais iguais. Então, a gente faz análise dimensional, 1 metro quadrado corta com metro quadrado, 1 coulomb vai cortar com quadrado, vai sobrar a unidade de Newton por coulomb, que é a unidade do campo elétrico. E calculando, a gente vai ter 2 vezes 8,99 vezes o 12 vezes o seno de 60, vou dividir por 2 ao quadrado, que é 4, e vou multiplicar 10 a nona aqui com 10 a menos 9, né? A gente pode simplificar, vai ficar 1. Então, a gente tem aí que o valor do campo é de 46,7 na unidade de Newton por coulomb, tá? Como a menor medida dada foi 2 algarismos significativos, a gente, portanto, fala que o E aí resultante, o módulo vai ser, arredondando para 2 algarismos, 47 Newton por coulomb. Então, essa foi a primeira condição, né? Letra A. Vamos aqui para a letra B. Vou representar aqui de novo outro triângulo para a gente visualizar e ver o que vai acontecer aí de diferente. Tá? Só para ter uma referência. Aqui. E aqui. Agora eu vou colocar essa carga aqui, 1 é positiva, só que agora essa carga 2 é negativa. Tá? O que vai acontecer? Aqui no ponto, né, na extremidade, o campo 1 permanece do mesmo jeito. E1 está lá para cima. Só que agora o 2, né, tem o mesmo módulo, só que agora é um campo atrativo, porque a carga é negativa. Então, a gente tem aqui que o E2 tá para cá. Tá? Então, o que vai acontecer? Né? Tem o mesmo módulo, os dois campos, fazendo a decomposição aqui, ó, colocando uma vertical e uma horizontal. A gente vai ter aqui E1, Y, e aqui para baixo a gente vai ter E1 ou E2, Y. Tá? Essa componente cancela com essa, e aqui a gente faz a decomposição, a gente vai ter aqui a decomposição, tanto um quanto o outro, ou seja, E1x e E2x. Tá? Aí a gente tem lá a mesma condição, aqui é os 60 graus, né? A gente pode escrever então que o E resultante agora para esse segundo caso é 2 vezes o E1x, tá? A componente E1x vai ser igual a E2x, né? Temos o mesmo modo de carga e mesma distância. Então, vamos poder escrever que E vai ser 2 vezes quem é E1x? É K, constante K, vezes a carga, que vai ser a carga de 1 aí, né? Dividido pela distância ao quadrado, vezes a componente x. Como que eu acho a componente x? Fazendo a decomposição de E1, que vai, em x aqui vai ficar cosseno, né? Ó, com o ângulo. Então, vezes o cosseno ali do ângulo, que é 60. Então, vamos poder calcular aí para a letra B como sendo 2 vezes o K, que é 8,99 vezes 10 a nona, em Newton metro quadrado por coulomb quadrado, vezes a carga 1, que é a mesma, 12 vezes 10 a menos 9, porque está em nanocoulomb, dividido pela distância, que é 2 ao quadrado em metro quadrado, vezes o cosseno de 60. Aí metro quadrado simplifica com metro quadrado, o coulomb só simplifica com coulomb, a mesma condição ali da condição anterior. Esse 10 a nona simplifica com 10 a menos 9, fica 1, né? Soma do expoente. Então, vamos ter 2 vezes 8,99
vezes o 12 vezes o cosseno de 60 dividido por 2 ao quadrado, que é 4. A gente vai ter aí o valor de E, o módulo de E, 26,97 na unidade de Newton por Coulomb. Portanto, como menor quantidade de algarismos significativas foi 2, a gente vai ter aí, arredondando, o E como 27 Newton por Coulomb, se as cargas forem de sinais opostos. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!